Amados irmãos, graça e paz. Certo. Irmãos, o irmão que está dizendo que a conta para ajudar a Maíra está afixada aqui no quadro de aviso. Se você quiser ajudar, pegue lá o referencial, o número da conta, para poder ajudar ela nesse tratamento. E em nome de Jesus, vamos ajudar, né? Vamos fazer aí a nossa parte, vamos ajudar a Maíra. Irmãos, nós estamos estudando o texto de 1 João, no capítulo 4. Na quarta-feira passada, nós vimos 1 João, no capítulo 4, dos versículos 1 até 6. Muito embora nós não tenhamos visto todo o texto, ficou ainda, inclusive, os versículos 4 a 6, para que pudéssemos fazer uma pequena reflexão sobre isso. E nós vamos começar relembrando o texto de quarta-feira passada. O texto no livro de 1 João, no capítulo 4, dos versículos 1 a 6. O texto diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mais uma vez, nós vemos um texto que explica pelos contrastes. E aqui o contraste entre verdade e erro. Na quarta-feira passada, nós exploramos 2 das 3 partes que podemos dividir. 1 João, capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Na primeira parte, que foi o versículo 1, nós falamos sobre a necessidade do discernimento, em virtude de que naturalmente ocorreria o surgimento daquilo que são chamados falsos profetas. Os versículos 2 e 3, nós vimos que o padrão de teste para verificar as falsas profecias, os falsos profetas, é o posicionamento em relação a Jesus. Quem Jesus representa para estas pessoas. E nós vimos aqui um quadro amplo de como algumas das principais religiões do mundo enxergam Jesus, e como a Bíblia e a denominação batista entende e enxerga Jesus e qual é o nosso relacionamento com Ele. Irmãos, a gente colocou ali um quadro na quarta-feira passada. Não podemos mostrar todas as religiões que existem no mundo, mostramos as principais. Inclusive porque existem algumas religiões que, infelizmente, até do ponto de vista doutrinário, são muito complicadas. Para você ter ideia, existe em Manaus, no Amazonas, no norte daqui do Brasil, existe uma religião chamada Abarca. Abarca. Barca de embarcação. Abarca. A liturgia da barca, ela é marcada por 3 fases. A primeira fase, aquele que é praticante dessa religião chamada barca, ela vai para uma espécie de uma igreja. Dentro de um terreiro bem grandão, tem uma igreja, eles vão para aquela igreja, recitam salmos e depois eles rezam Pai Nosso. Em seguida, eles saem dali e vão para uma espécie de mesa branca, como se fosse consultar alguns espíritos,
E depois que sai da mesa branca, eles tomam um chá que é similar ao daime, é de altíssimo poder alucinógeno, entra num coreto, e esse coreto existe no mesmo ambiente, são 3 lugares. Eles entram no coreto e começam a dançar e rodar no coreto. Depois de você ver, tomar chá alucinógeno, entrar num coreto que é redondo, começar a dançar até estar em transe. Então, são religiões assim que existem aos tantos, não apenas aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então, nesse caso aí, em casos assim, não tem como especificar, mas aqui nós vimos, em tese, qual a visão que as grandes religiões do mundo têm acerca de Jesus. O nosso relacionamento com Jesus é que é a marca principal. E o Senhor Jesus, como foi afirmado aqui, Ele é o padrão para que nós possamos verificar a integridade das nossas atitudes, principalmente da nossa fé. Encerrando, na quarta-feira passada, a unidade de texto, nos versículos 4 a 6, nos versículos 4 a 6, nós vemos que a resposta das pessoas à pregação e autoridade dos apóstolos identifica aqueles que ainda vivem sob a influência daquilo que os crentes já derrotaram pela fé. 1 João capítulo 4, o versículo 4 a 6, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós estamos aqui vendo uma conclusão muito tremenda, nos mostrando, através do evocativo filhinhos, e aí João estende essa evocação a toda a igreja, dizendo, filhinhos, vocês são de Deus, e o que vocês têm é muito grande, é maior do que o que está no mundo. A palavra de Deus vai nos mostrar, no Novo Testamento, que o mundo jaz no maligno. Quando fala o mundo, o texto bíblico, geralmente, quando fala sobre o mundo, ele fala de forma distinta em 3 coisas. Em primeiro lugar, o mundo, os seres humanos. João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali o contexto de mundo é o mundo como a totalidade da humanidade, seres humanos. O mundo como coisa feita da natureza, da criação, as coisas que foram feitas por Deus, como o Salmo 19 nos mostra, os céus proclamam a glória de Deus, a terra, o firmamento da sua mão, as coisas que foram feitas por Deus, o mundo feito, o mundo criado, em determinados momentos, também é tratado como mundo. Só que o sentido de mundo que é utilizado nesse texto de 1 João, e geralmente João vai utilizar a palavra mundo com este sentido, é o sentido daquele sistema ético e religioso que propõe o afastamento do homem de Deus. É o sentido de mundo de mundanidade, um sistema cultural totalmente imerso na iniquidade, no pecado. Então, neste sentido é que a palavra mundo encontra o seu espaço. Ele está dizendo que aquilo que está em nós, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que traz discernimento em Cristo Jesus, isso é muito maior do que o que está lá no mundo. E o que é que nós temos no mundo? Aquilo que Jesus derrotou. Evangelho de João, no capítulo 12, bem próximo do momento em que Jesus deveria ir à cruz do Calvário, morrer por nós, por nossos pecados. Antes disso, a sua atitude efetiva de executar esse grande plano de Deus, Jesus diz em João 12:31, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. O diabo é aquele, irmãos, que está no mundo e que inspira esse sistema cultural, ético, religioso, a afastar os homens de Deus, a afastar os homens desse sentimento da divindade, dessa percepção da divindade. Irmãos, isso é muito forte. Nós estamos vivendo momentos em que
dia após dia, paulatinamente, vão sendo criados novos entretenimentos, vão sendo criados novos tipos de filmes, de jogos, de ações, e cada vez mais o maligno vai tomando conta da mente humana, e esse homem vai se afastando naturalmente de Deus, dos seus princípios. Ele, ao se afastar de Deus, como consequência, ele começa a se afastar do próximo também. Nunca vivemos um momento tão difícil, onde concorrem duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, um mundo cheio de tecnologia, cheio de comunicação, mas é uma tecnologia rasa, uma comunicação rasa, e as pessoas, ao passo que têm mais recursos, infelizmente não conseguem ser felizes com aquilo que têm, e a quantidade de pessoas que estão entrando em depressão é muito alta, ao ponto da Organização Mundial da Saúde dizer que num futuro não muito distante, 1 a cada 4 pessoas estará sofrendo de depressão. São relatos da Organização Mundial da Saúde, irmãos. Você sabe o que é você ter um grupo com mais 3 amigos e saber que algum desse grupo, mais dia ou menos dia, estará enfrentando um fortíssimo caso de melancolia em sua vida, de melancolia em sua alma? Isso é uma estatística muito grande, muito alta, e é uma realidade. E outra coisa, não pense você que isso é só coisa de países que não são desenvolvidos ou em estágio de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não. Índices absurdos de suicídios entre adolescentes se encontram em culturas de países de altíssima tecnologia, como, por exemplo, o Japão. O nível de suicídio entre adolescentes no Japão é alto. O nível de suicídio de adultos na Europa, em países como Suécia, como Dinamarca, são altíssimos. Ou seja, não existe uma ligação positiva entre bem-estar físico, bem-estar financeiro e social e bem-estar emocional. Não existe. Existem muitas pessoas que, talvez muito mais simples e com muito menos recursos, estejam com muito mais contentamento na alma do que muitos desses ricões que estão aí fora. Mas esse príncipe deste mundo, este maligno, ele já foi julgado. João 16:11, Jesus diz, falando sobre o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? O príncipe desse mundo já está. O príncipe desse mundo já está. Então, meu irmão, ele já está condenado. O que está se aguardando não é uma sentença condenatória, mas é a execução de sentença. É a execução que está sendo aguardada. Por quê? Porque a vitória já foi traçada, já foi ganha na cruz do Calvário. Quando Jesus venceu a morte, redimindo a todos nós, e nós pela fé nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Ele. Quando isso ocorreu, meu irmão, o Espírito Santo de Deus lhe selou. Efésios capítulo 1, versículos 12 e 13, o Espírito da promessa, você é selado como penhor, como garantia. Mais dia ou menos dia, você estará vendo o Senhor face a face. E eu particularmente entendo que a gente não vai demorar muito por aqui pela terra, não. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou abrindo meu coração, eu como crente, assim, como pessoa, ser humano, pessoa, eu não vejo saída para a humanidade nossa, como nós estamos vendo aí, a não ser que o Senhor venha e faça modificar toda a ordem. Eu não vejo saída em governo, eu não vejo saída em sistemas educacionais novos, eu não vejo saída em um homem que venha, não sei, talvez seja até um plano de Deus que de alguma coisa isso ocorra
em função da escatologia bíblica, e se está na Bíblia realmente vai acontecer, mas me entristece aquilo que eu vou falar hoje, e comprovo dia após dia, que o amor no coração dos homens, a cada dia que passa, ele vai diminuindo e vai minguando. Isso é a realidade que nós encontramos. Então o texto diz assim, olha, você quer pregar tendo a aprovação do mundo? Por quê? Porque João está dizendo que aqueles que não são de Deus não dão credibilidade à palavra apostólica. E ele fala, eles vêm do mundo, esses anticristos o que falam? Falam procedente do mundo, e por isso o mundo os ouve. Irmãos, eu vou ser bem sincero aos irmãos. Existe sim a possibilidade de você utilizar os textos da palavra de Deus de forma alienada, alienando o cara da realidade, dando injeção nele de anestésica, para ele se alienar e a igreja ser um fortíssimo instrumento de alienação. E nesse sentido, Karl Marx, quando escreve o Capital, ele está certo. Se não houver um senso crítico, a religiosidade pode se transformar no ópio para a criatura, e essa pessoa se alienar da realidade da vida. Mas o evangelho ele não é assim não. Evangelho é libertação. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho é libertação, ele já está julgado. Mas eu vou ser bem claro aos irmãos, que existe um tipo de evangelho que cresce, e esse tipo de evangelho que cresce, que lota templos, é fácil, a sua pregação é muito simples. A pregação desse modelo de evangelho é pautado no bem-estar do homem. Ou seja, se nós estivéssemos aqui, nesse momento, falando em alguma forma de lhe proporcionar algum tipo específico de bem-estar ou de qualidade, que em tese não lhe custasse nada, nenhum esforço, e viesse de forma sobrenatural para você, isso aqui estava cheio. Segundo, irmão, sabe qual é o tipo de evangelho que todo mundo gosta? É aquele tipo que só realça os aspectos positivos, digamos assim, entre aspas, do Senhor. Eles não realçam os aspectos do arrependimento que é necessário para se ter diante desse Deus. Não ressalta uma coisa que dia após dia a humanidade ela tem perdido o senso de que ela vai prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que é feito. Outra coisa, não adianta você levantar as mãos para os céus e dizer que ama a Deus, se não existem atitudes perante o próximo, que está próximo, de amor, referenciando esse amor de forma prática. Porque nós, como cristãos, deveríamos ser reconhecidos pelo amor. Esse tipo de evangelho, um evangelho que não confronta a pecaminosidade humana, esse evangelho de um Deus bonzinho que só quer o bem de todo mundo e que não vai confrontar essa pecaminosidade em um dado momento da história, esse tipo de evangelho encontra espaço. Mas não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico nos chama ao arrependimento. O evangelho bíblico, a Bíblia nos chama para um confronto de vida. Irmãos, a lição hoje é pequena como foi a da quarta-feira passada. Extremamente fácil de entender. Agora, para botar em prática, extremamente difícil. Você está com 1 João 4 aberta? Nós vamos a partir do versículo 7 agora. Nós vamos ver que a comunhão com Deus de amor é desfrutada pela prática constante do amor fraternal, que procede de Deus e capacita o crente a vida divina e experimentar a segurança. Meu irmão, nós agora estamos vendo com mais propriedade que Deus é amor. Na carta de 1 João, mais de 40 vezes, aproximadamente 43 a 44 vezes, a palavra amor é citada. E daqui para frente, daqui para o final da carta, nós vamos ver a palavra amor
sendo citada pelo menos 32 vezes até o final. Essa carta ela é pautada em 3 grandes verdades: Deus é luz, Deus é vida e Deus é amor. Nós estamos analisando agora esse Deus que é amor e como esse amor é percebido, é expressado. E começa assim o texto. Ele começa com um evocativo para nós: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, : não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículos 11 e 12. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos observar o texto bem direitinho. Vamos ver o primeiro teste. E nesse primeiro teste, João nos mostra a origem do amor, essa virtude que é facilmente identificada por nós, porque nós temos essa imagem e semelhança do Senhor em nossas vidas, e de alguma forma nós temos a percepção daquilo que é o amor fraternal. Esse amor procede de Deus, e o teste prático é simples demais. A ausência de amor na vida do crente mostra que ele não tem o conhecimento de Deus como deveria ter. Vamos voltar ao texto. O texto diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Essa é a grande verdade. Aí nós temos desses 2 versículos a origem, a procedência da questão do amor. No versículo 8 diz de forma muito clara que Deus é amor como uma das suas características principais e que mostra que o amor procede dele. 2 grandes verdades. E mostra um teste. O versículo 8 traz um teste. Qual é o teste? Aquele que ama é nascido, ou seja, em tese, o verdadeiro amor, a percepção desse verdadeiro amor, passa pelo nascimento espiritual. É necessário nascer de novo para que você possa não apenas vivenciar, mas compreender e crescer nesse amor de Deus para você e de você para o próximo. Existe um desenvolvimento disso, e esse desenvolvimento passa pela conversão. A conversão mostra essa prática. Então, em tese, se uma pessoa realmente teve um encontro com Jesus, ela de fato mostra uma diferença de vida, e nessa diferença de vida, o amor é uma das características que faz parte. Segundo, o texto diz que aquele que ama, em primeiro, ele é nascido e ele conhece, ou seja, perfeição no amor é fluxo de intimidade do crente com esse Deus. Em contrapartida, ensinando pelo contraste, o texto diz que quem não ama, não conhece. Irmãos, isso é muito forte. E o texto explica, quem não ama, não conhece, porque Deus, ele na sua essência é amor. 2 grandes verdades espirituais nós temos desse texto como núcleo. No versículo 7, o amor procede de Deus. No versículo 8, a grande característica, Deus é amor. Irmãos, isso é fantástico. As características diretas que João fala de Deus são fantásticas. Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 4, João diz que Deus é
espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Neste sentido, João faz alusão à questão espiritual da dinâmica, Jesus respondendo à mulher samaritana, que havia perguntado se o correto era adorar em Jerusalém ou adorar em Samaria, no Monte Sicar. E Jesus responde dizendo que a questão não é locativa, não é de lugar, mas Jesus responde dizendo que o lugar saiu dos aspectos exteriores e agora é no interior do homem. Não depende de lugar geográfico, mas de um lugar especial no interior do homem. O Espírito aí está com E minúsculo. Nas Bíblias Almeida e algumas traduções bíblicas existe uma pequena convenção para facilitar a compreensão. Quando o Espírito é afirmado com a letra minúscula em tese, nas Bíblias em português, é para afirmar o posicionamento de que é o Espírito do homem, o Espírito da vontade do homem. E em João 4:24 nos mostra essa vontade. E é fácil você compreender isso, irmãos. O que é adoração? Adoração é quando a minha vontade e o meu arbítrio, a minha razão, estão canalizados em Deus. Quando a minha vontade e a minha razão e o meu arbítrio estão canalizados em Deus, eu estou ligado no Senhor e estou adorando a Ele. Porque existe a possibilidade de que a vontade caminhe para um lado e o arbítrio e a razão caminhem por outro. Você conversa com alguém que é viciado num cigarro, por exemplo. Você chega para ele e diz assim: mestre, você sabia que o cigarro tem substâncias que podem trazer câncer para você? Ele diz: eu sei. Você sabia que queimando aí o cigarro, a nicotina, você fica com um cheiro característico, odor característico, impregnado disso. Seus dentes ficam amarelos. É como se você estivesse queimando dinheiro. O cara diz: eu sei. Mas você pode perguntar isso: mas por que você não deixa disso, já que você sabe? Ele vai dizer: eu não consigo. É porque muitas vezes, irmãos, a vontade ela pode caminhar por um lado e a razão, o arbítrio pode caminhar por outro lado totalmente distinto. É possível, irmãos, aqui, por exemplo, que existam pessoas que vão à igreja com extrema falta de sincronia entre uma coisa e outra. A razão pode dizer: rapaz, eu vou para a igreja. Por quê? Quais são as causas? Não, porque lá eu vou ver meus amigos, porque lá eu vou paquerar com aquela menina que eu estou indo, tal, porque lá eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele está aqui, a razão já não é boa, e a vontade é de não estar aqui. Então, nem razão, nem vontade, nem nada. É possível que você e uma pessoa esteja aqui sensibilizado na razão, ela entendendo assim: não, eu tenho que ir buscar do Senhor, eu tenho que procurar aprofundar no Senhor. Ela quer pela razão, mas a vontade dela é estar em casa, já jantado, em cima da cama, a chinela havaiana já tendo sido limpa, bem depois do banho, que a gente bota a chinela havaiana, que ela está lavadinha, que a gente fica vendo assim com os dedos assim. Depois de jantar, de cima da cama assim, um pé fazendo assim no outro. A razão indo para um canto, a vontade indo para outro. Então, irmãos, quando fala que Deus é Espírito, isso é extremamente libertador, mas é extremamente profundo no sentido que em qualquer lugar nós podemos adorar o Senhor. Basta que a nossa mente diga: eu quero estar com Deus. E que a nossa vontade no coração também diga: eu quero estar com Deus e eu vou estar com Deus. Nós vemos também em João, irmãos, que Deus, Ele é amor. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra grande característica.
eu me deparei, irmãos, com essas grandes características. Hoje pela manhã mesmo, eu me deparei com essa riqueza textual e eu me fiz uma pergunta. O que é que implica para a minha vida o conhecimento de que Deus é amor? O que é que implica na minha vida prática ter a minha vida prática toda baseada em buscar um Deus que é amor, cujo amor se estende aos nossos corações, e que nós precisamos colocar esse amor em prática como um símbolo de que Ele realmente nos alcançou. E eu vou ser sincero aos irmãos. Eu rodei muito hoje, pela manhã, orando, lendo, até que o Senhor me permitiu compreender isso de uma forma bem simples. E eu vou compartilhar com os irmãos. Enquanto eu estava nessa, orando, lendo, e aí ia para um canto, ia para o outro. Meu Deus, qual é a prática de eu saber que Deus é amor, e eu tenho que refletir as características desse Deus na minha vida? Eu tenho que ter amor, porque como é? Eu queria ter mais profundidade disso. Eu queria perceber mais sobre isso. Aí, irmãos, o celular tocou. E uma das coisas mais chatas para mim aconteceu. Eu não sei os irmãos, mas eu não gosto de atender operador de telemarketing, não. Eu não gosto. Eu acho terrível atender operador de telemarketing. Primeiro, algumas virtudes que ele tem que não me chamam a atenção. Em primeiro lugar, a virtude de ligar quando a gente não quer atender ou não pode atender. Segundo lugar, a virtude de mostrar um produto que eu não preciso. Terceiro lugar, a virtude de nos tratar de forma desconfiada de um relacionamento, de uma conversa que eu não queria. Já começa dizendo que a ligação está sendo gravada. Aí, quando eu ia dar aquela resposta fechada para o operador de telemarketing, mesmo assim, mesmo no afã mesmo da minha luta, aí o Espírito de Deus me mostrou, é por isso que tem um amor. Aí, irmãos, eu pude compreender que aquela pessoa que estava ligando para mim, coitado, é um pai de família, que muitas vezes tem uma família para dar de conta lá. Eu não ia cortar logo no início assim, porque geralmente eu disse, irmão, antes de você começar, para você não perder muito tempo, eu vou dizer que não preciso do seu produto, por favor, não ligue mais. Geralmente eu faço isso, mas eu fui cortês com a pessoa, rapaz, responda, diga aí o que é que você está oferecendo. Porque eu sei, irmãos, que no telemarketing ativo eles ganham pontos, que isso é por fase. A partir do momento que eles vão respondendo ou vão chegando até um certo nível de perguntas, antes de fechar o contrato, eles vão ganhando certas pontuações. No telemarketing ativo, geralmente funciona dessa forma. Como eu já treinei essa galera, eu sei como é isso. Aí eu fui permitindo, não, como que é tal, ele foi explicando. Pelo timbre de voz, percebi que é jovem. Então, existe um pensador que diz que desestimular um jovem é enterrar um ser humano vivo. Então, eu não vou desestimular, eu vou permitir que ele fale, que ele exponha, tal, fiz algumas perguntas. Aí eu reconheço o seu produto, seu trabalho, mas eu não preciso dele. Porque, graças a Deus, eu não tenho necessidade. Assim, não é que não seja bom, o seu produto é bom, mas eu não tenho necessidade. Aí ele deu aquela insistida, porque é do protocolo, ele tem que insistir. Aí ele deu aquela insistida, antes que eu mandasse ele para o espaço, o que era natural ocorrer, da minha personalidade, eu ouvi,
Aí eu disse, boy, valeu, mas eu não estou precisando não. Mas bom trabalho para você, que você consiga. Aí o cara ficou feliz. Aí quando eu desliguei o telefone, disse, agora eu entendi. Irmão, sabe por que a gente não quer amor, ou não busca amor? Você já viu alguma corrente de alguma igreja buscando amor? Corrente das 7 semanas do amor. E no final é para a pessoa obter mais amor, obter amor por aquele cônjuge que só faz tratar mal, tal, a pessoa. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas existe uma razão, irmãos. Ninguém quer amor, não. A igreja, ela precisa, muitas delas, ser reconhecida pela sua organização, ser reconhecida pela sua fé ardorosa. Mas são poucas as igrejas que têm procurado, em tese, ser reconhecido por amor. Mas existe uma questão bíblica. A Bíblia explica isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Primeira Coríntios, no capítulo 13. Primeira Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 1 a 3, ele mostra a imprescindibilidade do amor. O amor é imprescindível. 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 1 a 3, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Olhe para mim, você pode ser o melhor comunicador do mundo. Você pode falar coisas do céu, pode falar coisas da terra. Se a motivação da sua comunicação não for baseada em amor, sua comunicação é inútil. Vamos para o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olhe para mim, você pode ser um ás da crença na sua doutrina, ter o conhecimento das profecias, que é um conhecimento em tese não material, ter o conhecimento científico da razão, que é o conhecimento material, ser um grande conhecedor, se o seu conhecimento não for para o amor, ou não tiver o amor como fundamento, como base, ele é inútil. Vá para o versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. 2 outros pontos. Primeiro, a força de um propósito de vida. O propósito de vida na vida da pessoa é tão grande que ela deu a vida inteira por um propósito. Mas se foi baseado em outra coisa que não tenha sido amor, é inútil. Não apenas o propósito, mas a bondade. A pessoa, ela pode ser bondosa e não ter amor. Isso não quer dizer que ela é boa, não. Quer dizer que ela é generosa, mas não quer dizer que ela tem amor no seu coração. Isso pode ocorrer? Pode. Eu já vi gente sendo generoso para causar inveja nos outros. Algumas dessas festas importantes, por aqui, por João Pessoa, não tem muito não, mas no sul do país às vezes chega. Nos Estados Unidos tem muito. Festas onde tem lá leilões beneficentes. Aí coloca uma peça. Aí o camarada vai resgatar aquela peça, porque o dinheiro vai para alguma obra, uma alguma instituição. Tem gente que faz isso com amor, mas tem gente que faz para se amostrar. Dá não sei quantos milhões numa caixa de friso.
O objetivo não foi ajudar a instituição, não. O objetivo foi dizer para o outro que pode dar não sei quantos milhões numa caixa de friso. E ele não pode. Isso não mostra virtude, não. A pessoa pode ser generosa sem conhecer ninguém. Ele pode desprender do seu dinheiro e simplesmente não conhecer a pessoa que está ajudando. Ela não está sendo motivada muitas vezes pelo amor. Só que essas motivações são inúteis. Agora, irmãos, por que é que ninguém quer amor? Por que é que o amor choca? Agora vem o porquê, versículo 4. Olha, as características do amor é terrível. Em que sentido? Preste atenção. É terrível no sentido que são contra as características que nós vivenciamos no mundo. Nós somos alimentados pela mídia. Nós somos alimentados na nossa consciência e inconsciência por informações que são contrárias àquilo que a palavra de Deus define por quanto amor. Primeiro, o amor é paciente. Ninguém tem paciência mais não, irmão. Desde o advento do computador, em que você clica um troço e rapidamente lhe dá um retorno, o homem começou a exigir das pessoas que as coisas sejam feitas com rapidez. Não se espera mais no tempo de Deus. Ela quer que o milagre seja no tempo dela. Paciente. Segundo, o amor é bondoso. Ou seja, para que ele seja colocado em prática, é necessário que a bondade tenha tomado conta do coração da pessoa como um todo. E nós somos vítimas, irmãos, de terríveis informações. E muitas vezes os atos de bondade saem do nosso coração e saem da nossa mente. Quantos de nós essa semana não tricou os dentes? Ao olhar o noticiário dizer, mas rapaz, fulano vai ser solto. Roubou, vai ser solto. Tricou os dentes. O que eu fiz? Nós vivemos um combate, irmãos. No mundo existe um combate para que a gente pense o contrário. Vamos para o próximo. O amor não se vangloria. Uma das coisas que mais se vê hoje em dia é a pessoa querer tocar o sino da glória para si mesmo. Irmãos, a gente está vivendo a geração selfie. O cara está morrendo lá e o outro fazendo um selfie para botar na rede social. Outro está em cima de um prédio, não sei qual é a fase da baleia azul, e tem um lá filmando, esperando o cara se esbagaçar no chão depois pular. Quantas e quantas vezes, gente, no nosso ambiente de trabalho, aquelas pessoas que nos perseguiam de uma hora para outra, deram errado dos seus intentos e a gente lá no coração, bichinho bem feito, engole, triste. Veja o texto, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Olha, um dia, eu me lembro, há muito tempo atrás, eu numa igreja, foi até pastor Brito, pregando, ele disse, você quer, aquela pescocinho de tristeza assim, você quer conhecer o crente? Pise no pé dele. Eu já vi, irmão, gente dizendo, eu aceitei Jesus com essa mão, não foi com essa, que é da mão do tabefe, então tome tapa. O texto diz assim, ó, o amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. Aí quando a gente pensa que vai melhorar para a gente fazer uma corrente do amor, a gente querer o amor tal, aí para fechar o texto, termina assim,
tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É por isso que ninguém quer. Porque é forte, irmãos. Eu estou falando de uma coisa que é fácil de entender. Difícil é botar na prática. Minha irmã mais nova, quando estava grávida do meu sobrinho, estava fazendo aquele tratamento que tem de acompanhamento antes da pré-natal, estava fazendo no IPEP, que é ali na Epitácio, ali perto do hospital Edson Ramalho. Eu fui levar a minha irmã para ela fazer o pré-natal ali, há muito, muito tempo atrás. E ali tem umas barracas, eu consegui encostar o meu carro ali. Entrou uma pessoa, um motorista de táxi, levando 2 pessoas. A pessoa saiu, encurvado, e outro de lado. Acompanhou ela até dentro do IPEP. E o rapaz do box ficou conversando com o rapaz do táxi. Ele disse: fulano, você é por aqui? E eu ouvindo do meu carro. Ele disse: rapaz, estou aqui, trouxe fulano para ser atendido. Disse: por quê, rapaz? Não, pai, eu tive pena dele. Hoje, pelo que eu passei, eu vi que o que ele teve foi uma crise renal. Eu sei a dor que aquele camarada estava ali. Aí disse: não, rapaz, ele passou a noite todinha chorando, rapaz, coitado. Quando foi hoje pela manhã, taxista. Quando foi hoje pela manhã, deu aquele negócio dentro de mim. Eu disse: sabe uma coisa, eu vou ajudar ele. Eu abri mão, não fui para o ponto, eu trouxe ele para cá. E quando ele estiver bom, eu vou levar ele para casa. Aí o cara disse: rapaz, eu sei quem é ele agora. Não é aquele que mora de lado de fulano crente. Aí o taxista: é ele mesmo, mas você sabe como é, né? Crente não faz favor a ninguém. Bonito não é isso, irmão. Bonito é que meu carro, na parte de trás, tinha escrito, mesmo assim, bem grandão: manda mais, Jesus. Mas eu fiquei com vergonha, irmãos, em saber que existem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento sobre muitos de nós, evangélicos, de que a gente é uma pessoa cujo amor altruísta não faz parte da nossa filosofia nem da nossa dinâmica de vida. O que é altruísmo? Amor ao próximo, desprendimento, abnegação, é o oposto de egoísmo. Na filosofia ética, que considera como fim da conduta humana o interesse do próximo e que se resume nos imperativos: viva para outrem, ama o próximo como a ti mesmo. Pensar no próximo, pensar no outro. E eu fiquei pensando na minha vida. E eu confesso aos irmãos, não do ponto de vista doutrinário, porque o texto é muito simples, mas como reflexão de vida, eu pude perceber, irmãos, pelo menos eu tenho sido uma pessoa que muitas vezes estou tão ligado nas minhas próprias rotinas, que eu tenho me esquecido da dor do outro, tenho me esquecido da dor do próximo. Irmãos, esse texto surge para nós como um grande alerta. Um alerta para que nós não esqueçamos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é verdade. Mas o segundo mandamento é tão necessário quanto o primeiro, porque mostra que o primeiro está em funcionamento. O texto diz: amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, com a mesma intensidade que eu amo a mim, com a mesma intensidade que eu me preocupo com o meu bem-estar, com a mesma intensidade, não mais nem menos, mas com a mesma intensidade que eu me preocupo com minha salvação, com a mesma intensidade que eu me preocupo com a vida de santificação, com qualquer coisa que seja para mim, eu preciso me preocupar pelo próximo, na mesma dimensão. E o texto me enquadrou, irmãos, porque nas nossas rotinas não existe espaço para o próximo, não.
Me perdoe, mas essa é a realidade. E o mundo tem trabalhado para que cada vez mais a gente se afaste disso, sem fazer uma análise crítica de nós mesmos e sem fazermos uma reflexão. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos estar construindo um feudo religioso, uma defesa religiosa, mas vamos perder o sentido do reino de Deus em nossa vida, se não transformarmos o amor de uma forma prática. E o texto continua, olha. O verdadeiro amor foi manifesto na vinda e no sacrifício de Jesus em nosso lugar. Versículos 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Explica. Como é que consiste o amor? Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, veja o que é amor, e aqui nós temos Deus como exemplo. Veja a atitude divina nos tempos verbais. Foi Deus quem manifestou o seu amor por nós. Veja o contraste de nós para Deus. Nós, no versículo 10, fica muito claro no meio do texto. Não que nós tenhamos amado, Ele nos amou sem que nós tivéssemos vontade. Ele nos amou primeiro. Ele amou, que manifestou a nós pecadores. Ou seja, Ele não é aquele tipo de amor, e aqui vai uma coisa fantástica. A virtude do amor não pode ser assumida como um sentimento. Repita comigo: amor bíblico não é sentimento. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso libertar o amor bíblico do campo dos sentimentos, retirar ele do campo da vontade, retirar ele de dentro das emoções e colocar na linha do arbítrio e decidir. Amor é decisão. Você decide amar. Se eu pego o amor e coloco no campo das minhas emoções, eu só vou amar quando achar bom. Se eu achar ruim, eu não amo. E existem certas coisas espirituais, principalmente, que nós precisamos assumir como um valor de arbítrio e de decisão. O amor é um deles. Amor é uma decisão. Deus decidiu nos amar e deu para nós aquilo que é de melhor que Ele tinha. Ele decidiu. Irmão, se o amor fosse sentimento, irmão Geraldo, se amor fosse sentimento, Jesus teria sido hipócrita quando Ele disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos, e pelo sentimento a gente não ama o inimigo, não. A gente quer o pescoço dele. Se a gente pega o amor divino de Deus, incondicional, se a gente pega essa esfera de amor e coloca nas nossas emoções, as emoções vão nos ditar os rumos. Jeremias 17, 9 diz que o nosso coração é extremamente enganoso. Amor é uma decisão, Merinho. Quem ama decide amar. E tem que acatar a situação. É esse tipo de amor que Deus coloca para nós. Ele manifestou. Não é um amor platônico. Ah, eu amo fulano. Ele sabe. Não, deixa assim. Não é esse tipo de amor, não. Não é amor sentimento, não é amor prático. Deus amou, Ele deu, enviou. Ele fez algo. O que é que você tem feito? Não apenas algo assim banal, porque geralmente a gente dá aquilo que nos sobra.
Ele deu para nós, pecadores, porque Ele decidiu nos amar, amando primeiro, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho, para que através dele nós pudéssemos ter vida. E aqui eu quero lembrar que para que você tivesse vida, Jesus morreu. Amor é prática. Deus fez. Não tínhamos características alguma de que nós pudéssemos alcançar dele alguma virtude por mérito. Ele simplesmente decidiu. E é esse padrão de amor, irmãos, que o Evangelho nos chama. É esse padrão de amor que chama-se altruísmo. Amor altruísta. Incondicional. Não espero retorno. Eu decidi amar e amo. Deus decidiu amar. Deu seu Filho. Fez algo. Irmãos, o amor cristão é fruto da fé. É prática. Pastor, já aconteceu comigo. A irmã chega e fala: pastor, ore, pastor. Eu estou casada, pastor, com a praga do Egito. Ore, pastor, para Deus colocar amor em mim, pastor. Não é assim não, irmão. O Dr. J. Adams, que é um dos grandes conselheiros e escritores de livros de aconselhamento, recebeu no gabinete dele um casal. Um olhando para um lado, outro olhando para o outro, não se conversavam. A esposa em lágrimas, ele percebeu que o problema estava no rapaz. Pediu para a esposa sair, ele disse: rapaz, ame sua esposa como a Bíblia diz que deve amar. Aí ele disse: consigo não, pastor, acabou. Porque a Bíblia manda o homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí ele disse: pastor, isso é muito. Aí ele disse: então eu vou reduzir um pouquinho. Ame sua esposa como o próximo. Porque Jesus nos ensinou a amar o próximo. Reduza um pouquinho. Quero nada, pastor. Acabou. Ah, pastor, eu vou reduzir mais ainda. Seja fiel à sua aliança. Ame sua esposa como a um inimigo, porque Jesus mandou amar os inimigos. E ele ficou refletindo, mas na sua natureza ele não queria mais nada e abriu mão. Porque hoje estamos vivendo valores descartáveis. Outro caso interessante. Isso aí é uma história que eu acho muito interessante. Alguém chegou para um sábio e disse: eu queria matar minha mãe. Eu não a amo, não me dou bem com ela, eu quero matá-la. Aí o sábio disse: olha, infelizmente, para não chamar atenção para você, eu tenho aqui um produto. E esse produto você vai ter que ministrar a ela todos os dias na água. E para ela tomar, você vai ter que conversar com ela. Agora é batata. No final de 4 meses, olha, a sua mãe vai bater as botas. Me dê. O cara ele deu os comprimidos. Aí, todo dia, pegava um comprimidozinho,
diluía na água, botava. Aí antes de dar para a mãe, tinha que iludir a velha e ia conversar com ela. Aí começava a conversar com a mãe. Aí todo dia foi conversando, foi dando, foi conversando, foi dando, foi conversando. Quando chegou na última semana, ele retornou ao sábio. E eu quero rever. Eu não quero que minha mãe morra, não. E agora, o que é que eu faço para parar? Ele disse, agora não tem mais jeito, não. Não, mas tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. Por que você não quer? Não, porque eu não conhecia. Agora eu sei quem ela é. Aí o sábio disse, pode ir, besta. Os comprimidos eram de farinha. E o objetivo era esse mesmo. Irmão, só existe uma forma desse amor se desenvolver. É colocando ele em prática. Quando nós colocamos o amor em prática, o amor se desenvolve. E essa desenvoltura alcança a nossa maturidade, alcança a nossa alma. É isso que está nos versículos 11 e 12. Ó. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus, olha que texto forte. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado. Ou seja, a condição para que a perfeição ocorra é a prática, a vivência. Esse amor precisa ser vivido, praticado. Irmãos, o texto diz aqui que ninguém jamais viu a Deus. Tem outro texto que diz, ninguém jamais viu a Deus. É no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18. O texto diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Agora veja o grande mistério da fé, grande. Porque esse Jesus que tornou Deus conhecido a nós, agora faz com que nós sejamos instrumentos desse conhecimento de Deus para a humanidade. O amor de Deus não é conhecido a nós para que nós possamos guardar egoisticamente, mas para que possa ser derramado a outros por meio de nós. Irmãos, nós devemos ser resposta de Deus para aqueles que têm necessidade de ver a Deus. Aquele que realmente percebeu o amor do Senhor em sua vida. E aquele que vive essa dinâmica de amor. Os outros vão olhar e vão dizer, eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, e conhecer a Deus por causa da nossa prática, da nossa vivência. Esse texto não é difícil de ser compreendido, vocês perceberam? A dificuldade dele é de colocar em prática. E eu confesso que só conseguimos colocar em prática se o Espírito Santo de Deus nos ajudar a romper as barreiras. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes é um perdão que precisa ser ministrado, mas não é ministrado porque o orgulho e a vergonha é maior do que o amor. Enquanto o orgulho e a vergonha forem maior que o amor, o perdão não vai acontecer. É necessário que orgulho e vergonha caiam por terra e em nome do amor
o perdão possa surgir. Percebe? Irmãos, é muito forte. Amar o próximo em suas necessidades vai fazer com que a gente abra mão de prerrogativas que muitas vezes nós destinamos para nós. E a gente destinar muitas vezes para alguém que naquele momento possa estar passando por uma necessidade ou alguma questão, até na questão do tempo. Do tempo. Amar o próximo, tempo. A parábola do samaritano, irmãos, o levita que passou lá e o sacerdote que passou lá, ele não era pessoa ruim, não. É porque eles estavam indo para a adoração. Se tocasse naquele que está ferido, eles iam se transformar em cerimonialmente impuros. Se o nosso coração estiver cheio de religiosidade, mas essa religiosidade não trazer mudança alguma ao nosso entorno, e é essa a confrontação que eu tive hoje, Jean. A nossa religiosidade é inútil. Tudo aquilo que é feito é inútil. E a sensação de desconforto é muito grande. Porque nesse sentido, nós precisamos melhorar muito. Nesse sentido, eu preciso melhorar muito. Eu preciso melhorar muito. Irmãos, eu não sou uma pessoa fácil, não sou uma pessoa acessível. Eu mesmo reconheço isso. Eu tenho uma rotina pesada. Até para ajudar outra pessoa, eu tenho que planejar. Porque eu não tenho tempo para estar... Eu não perco tempo com abobrinha. Eu vejo o Facebook 15 minutos por semana. Enquanto muitos estão atolados com a sua cara lá, eu vejo 15 minutos por semana. Os troços que eu posto no Twitter é conectado com o Facebook. É por isso que vai tudo para lá. Mas eu não vejo aquilo, não. Eu sei lá o que é que o povo está dizendo de mim lá. E nem quero saber. Se a gente gastasse um tempinho mais com as pessoas, ao invés de gastar com esse tipo de tecnologia, é possível que a gente tivesse um pouquinho de ganho. Eu só trago essa pequena análise. Eu vi as redes sociais todos os dias. Passei a ver uma vez por semana. Eu estou fazendo curso de pós-graduação com o tempo que eu obtive. Você tem noção de como muitas vezes nós usamos o tempo de forma ruim? Será que nós não podemos estar utilizando esse tempo a benefício do próximo? Irmãos, não é mensagem para a glória a Deus e eu me solidarizo com você. É verdade. É mensagem para arrependimento, mas é necessário. Porque senão as rotinas vão nos consumir e a gente vai fazer coisas inúteis para o reino. De que adianta investir numa coisa secundária que não vale para o reino, nos alienando da realidade que está ao nosso redor? Nenhuma. A chamada do Evangelho é uma chamada de confronto, de realidade. Infelizmente, hoje eu não tenho como dizer, você vai ser abençoado. A minha mensagem precisa terminar da seguinte forma: você tem sido bênção para quem? Você tem feito o quê em função de quem? Quais são as motivações que estão no seu coração quando você vem à casa do Senhor? Quais são as motivações que estão no seu coração quando você busca a Deus? Deus olha aquilo que está no nosso coração. E nós precisamos ter muito cuidado, irmão. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos prestar contas de tudo isso que nós temos feito, dos recursos, de tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Irmãos, vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, Senhor, nós encerramos esse culto agora.
não queremos encerrar com falsas esperanças em nosso coração. Mas uma coisa é certa, Senhor. Senhor, nos ajuda a que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Nos ajuda a identificar as verdadeiras prioridades. Senhor, nos ajuda a amar o próximo de forma prática. Senhor, nos ajuda a amar o próximo, nos envolvendo em alguma luta, em algo que realmente possa ser percebido de forma clara e nítida, que o amor do Senhor alcançou os nossos corações. Meu Pai eterno e santo, queremos agora, nesse momento, Senhor, clamar por todas aquelas crianças na face da terra que estão sofrendo por causa da fome, que estão sofrendo por causa da guerra, as crianças na Síria que estão sofrendo, mas não estão próximas de nós. Muitas vezes a gente não se compadece dessa dor. Mas, Senhor, agora nós nos unimos por conta igreja e oramos por elas, colocando ela nas tuas mãos. Senhor, mais uma vez colocamos a causa de Maíra nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a romper as barreiras de nós mesmos, vencer o egoísmo e dar as condições para que essa menina possa ir até São Paulo, Pai. Pai, eu quero clamar, Deus, pela sua família, pelo seu pai, nesse momento tão difícil que tem passado agora. Senhor, eu quero clamar, Deus, pelos moradores de rua da nossa cidade, nesse momento de chuva e que muitos que perderam a casa, nessas últimas chuvas inundadas. Meu Deus, meu Pai, na comunidade de São Rafael, meu Deus, tenha misericórdia daquele povo, meu Pai. Levanta, Senhor, condições para que eles possam, Senhor, sair de lá de onde estão para uma vida melhor. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a romper as nossas próprias barreiras, para sermos uma bênção para o próximo. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, eu quero só dizer uma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Deus abençoe vocês e dê a vocês uma noite de descanso e paz.